Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, isso. né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje.
Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontrem esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui, vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade. Que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós.
Gente muito molenga não consegue, aquela lamentação o tempo todo, nada tá bom, melhora um dia, no outro dia não tá bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas. Uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão. Nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento essa agressividade a gente vá julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade. Para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe e filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? E isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro
Você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do Dia. Eu acho o Evangelho do Dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do Dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do Dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque está muito ligado ao temperamento, né, à personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha.
É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser. O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo. Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa então trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando, para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde daquilo que ele fez, mas você não vai permitir que a recordação, já que você tem dificuldade de esquecer, você não vai permitir que a recordação fique determinante sobre o outro. Um erro na vida não pode se transformar numa vida de erros. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Um erro que ela cometeu contra a gente começa a ver aquela pessoa o resto da vida a partir daquele erro que ela cometeu. Então, eu não aprendi a conviver com ela. Eu não dei a ela uma oportunidade de superar o que eu sabia sobre ela. Porque nós vamos nos machucar. Nós não somos perfeitos. E o interessante é que, quanto mais você precisa perdoar, quanto mais você perdoou, mais você descobre que aquela pessoa é essencial na sua vida. Porque se não é essencial, minha gente, você manda ela embora uma vez e nunca mais ela volta. Agora, se você insiste, se você briga e depois insiste em retomar aquela pessoa na sua vida, isso é uma prova concreta de que você ama, de que ela é especial para você. E aí você vai convivendo. Claro, quanto mais a gente neutraliza isso, né? A gente precisa purificar o nosso jeito de ser com o outro. Eu não quero morrer machucando as pessoas que eu amo do mesmo jeito que eu machucava o ano passado. Eu quero aperfeiçoar dentro de mim o meu jeito de amar. Então eu vou aprendendo a conviver com o outro. Se eu não consigo esquecer o que ele fez, então eu vou tentando colocar na minha vida um jeito novo de olhar para ele. Ele não é o erro cometido. Então, todos os dias eu faço o esforço de dar a ele uma nova oportunidade. É assim que a gente vence, né? É assim que Deus nos trata. Não pode ser diferente, né? Você imaginou se Deus desistisse da gente? Olha quantos erros você já cometeu na vida. Quantas coisas ruins você já fez. E Deus não desistiu de nós. O fascinante em Jesus é isso, minha gente. É a gente descobrir que Ele tem um olhar novo para nós todos os dias. Isso é salvação. O diabo nos olha do mesmo jeito. Isso é condenação. Ele nos olha do mesmo jeito com os olhos pessimistas. Você não vai dar certo não, viu? Você vai errar de novo. É assim que o diabo nos olha. Mas Deus nos olha de um jeito novo. Deus nos olha sorrindo todos os dias como se Ele não estivesse se recordando do que a gente fez no passado. E aí Ele sorri e faz uma nova proposta para você. Não deu certo ontem? Hoje quem sabe pode dar. E aí a santidade consiste em você ter disposição de corresponder ao que Deus espera de você. Vai dormir com essa certeza hoje. O diabo olha para você com olhos pessimistas, mas Deus não. Deus olha para você cheio de esperança. Ele tem absoluta certeza que o que Ele deixou dentro de você é o suficiente para você dar certo. Mas Ele tem certeza também que aquilo que Ele deixou dentro de você, você vai trabalhar para melhorar ainda mais. E por isso você pode dar certo. Graça de Deus se encontrando com esforço humano. Realidade divina sendo acolhida na realidade humana. Vai dormir com essa esperança. O que passou hoje, o que não deu certo até o dia de hoje, não precisa prevalecer. E os erros que você cometeu na vida
não precisam ser determinantes para que você viva uma vida de erros. Vamos nessa esperança, caminhando, lutando, para que a gente possa alcançar sempre este lugar que Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento, como uma oração. Existe até um método chamado Lexio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom. A gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando.
fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? De desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer. Ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir. Ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra. Porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou.